Olá! Nessa videoaula nós vamos falar de um importante framework quando o assunto é desenvolvimento de aplicações web em Java. Nós vamos falar do Spring. Vamos lá? Muito bem, o que é o Spring, pessoal? O Spring ele é um framework para desenvolvimento de aplicações corporativas em Java. Na verdade, muitas pessoas talvez não conheçam, mas o Spring ele é composto por um conjunto de soluções para diversas áreas de negócio. Vejam aqui nessa figurinha, nós temos aqui a parte do Spring voltada para a web, e é o que nós vamos estudar aqui nessa nossa videoaula. Mas além da parte para a web, nós temos diversas outras bibliotecas, como por exemplo o Spring Batch, Spring para lidar com cloud, ou seja, computação na nuvem. Nós temos o Spring Data. Então existem diversas bibliotecas do Spring. Uma coisa que vai ser de interesse nosso, particularmente nessa aula, é o Spring Boot. O que é o Spring Boot? O Spring Boot, a gente pode ver ele como um mecanismo que ele é utilizado para facilitar o desenvolvimento de aplicações usando o Spring. É uma forma de a gente conseguir utilizar essas bibliotecas todas do Spring de uma forma mais fácil. A gente pode dizer que o Spring Boot é um tipo de integrador, ok? Então, o Spring Boot ele torna mais fácil o desenvolvimento de aplicações usando o Spring. Por quê? Vejam só, com o Spring Boot a gente vai ver que a gente consegue gerar um projeto e esse projeto ele já tem configurado nele todas as dependências de bibliotecas que estão sendo usadas naquele projeto, como por exemplo os arquivos jar que a nossa aplicação vai precisar. Ou seja, ao invés da gente ter que procurar aqueles arquivos .jar na internet e talvez na hora de configurar saber qual arquivo jar, qual a versão de uma determinada biblioteca é compatível com uma outra versão de uma outra biblioteca e as duas têm que trabalhar juntas. Olha, vocês não precisam se preocupar com isso. O Spring Boot ele já faz isso para vocês, ok? E uma coisa interessante é que nós vamos ver o Spring Boot ele já tem um Tomcat embutido, ou seja, quando a gente escreve uma aplicação web ali usando o Spring Boot, a gente não precisa mais configurar o Tomcat. Não, o próprio Spring Boot vai se encarregar de subir um Tomcat para a gente. Vamos ver como é que essa coisa funciona? Então, o nosso foco vai ser o Spring MVC. E o que é o Spring MVC? Pessoal, o Spring MVC é um framework que é utilizado para construção de aplicações web na linguagem Java, ok? Com Spring. Ele é baseado nesse padrão de projeto que vocês já devem ter ouvido falar, que se chama MVC, Model View Controller. Esse padrão de projeto que prevê a divisão de uma aplicação em um conjunto de 3 camadas. A camada de Model, View e Controller. Muito bem, e o Spring MVC ele é um framework para web que usa algumas das funcionalidades providas pelo framework do Spring. Vejam essa figurinha que mostra aí de uma forma bem alto nível como é que funciona o Spring MVC. Vejam só, inicialmente nós temos aqui um navegador web que vai enviar uma requisição HTTP para o nosso servidor, onde está rodando a aplicação em Spring. Essa requisição ela vai ser interceptada por um front controller. O que é esse front controller? Nós vamos ver que é um servlet, e é um servlet que é
provido pelo Spring, desenvolvido pelo Spring e já está pronto, ok? Então a requisição que vem lá do navegador web, ela é interceptada por esse front controller. Esse front controller, que é um servlet do Spring, ele vai então pegar essa requisição, analisar ela e vai encaminhar para um controller. O controller é uma classe que vai de fato fazer o tratamento da requisição. Vejam, o controller é uma classe que é escrita por nós, desenvolvedores, enquanto o front controller é uma classe que faz parte do framework MVC do Spring, ok? Quando o controller faz o tratamento da requisição HTTP, depois de fazer esse tratamento, ele precisa dizer para o framework qual é a view que vai ser apresentada ao usuário. E o que é essa view? Essa view, pessoal, vejam, pode ser uma página JSP ou uma página HTML. Então, acompanhem comigo o fluxo. O navegador envia uma requisição HTTP para o nosso front controller. O nosso front controller, ele vai então encaminhar essa requisição para ser tratada por um controller, que é uma classe que nós vamos implementar. Esse controller, feito o tratamento, ele vai então dizer para o framework qual é a página JSP ou HTML que vai ser exibida. E essa página então vai ser encaminhada para o navegador do nosso cliente e apresentada ao usuário, ok? Vamos então dar uma olhadinha um pouquinho mais a fundo sobre esses componentes do framework. Como eu falei para vocês, o front controller, que é esse componente que recebe a requisição HTTP do navegador web, ele nada mais é do que um servlet, mas um servlet que é provido pelo framework do Spring. Esse servlet, na verdade, tem um nome, ele se chama Dispatcher Servlet, ok? Então, se vocês estiverem configurando uma aplicação do Spring na mão, o Spring MVC, vocês vão precisar configurar lá no arquivinho web.xml esse servlet, ok? Nós vamos ver que com Spring Boot isso não é necessário. O próximo componente é o nosso controller, ou seja, aquele componente que vai de fato fazer o tratamento da requisição HTTP. O que é o controller? Vejam aqui a setinha. O controller, ele é chamado pelo front controller. O front controller, que é esse servlet, ele vai encaminhar a requisição para ser tratada pelo controller, ok? Então nós podemos dizer que esse controller, ele é chamado pelo front controller, ok? Para quê? Para tratar a requisição. E aqui entra uma outra figurinha em cena, essa classezinha que a gente está chamando de model. Por favor, não confundam essa classe com o model do MVC, ok? Do MVC nós chamamos de model aquela camada responsável por tratar os dados da aplicação. Esse model, como nós vamos ver aqui, nesse contexto do framework do Spring, ele está mais para uma classe aonde a gente armazena dados para serem mostrados aqui na nossa view, na nossa página JSP ou HTML, ok? Então, uma das responsabilidades do controller é guardar dados nesse model. Para ficar mais fácil o entendimento, nós vamos ver isso ao longo dessa aula. Pensem nesse model como se fosse o nosso HTTP Servlet Request lá do framework de servlets que a gente já estudou, ok? Então seria um objeto com a mesma finalidade que o nosso HTTP Servlet Request, um objeto que a gente usaria para guardar dados que vão ser exibidos, mostrados aqui na nossa view, ok? Muito bem, então o nosso controller, depois que ele fizer o tratamento, ele vai informar para o front controller
qual é a view que será exibida, ou seja, qual a página JSP ou HTML que será exibida. Certo? E esse model, como eu já falei para vocês, ele é algo semelhante ao nosso HTTP Servlet Request, ok? Ele vai servir para guardar os dados que vão ser exibidos na nossa view. E finalmente, essa nossa view template, o que ela é? Ora, pode ser, por exemplo, uma página JSP, uma página HTML. O objetivo da view é exibir dados que foram recuperados lá do servidor, ok? Mas nós não precisamos estar restritos a JSP ou HTML. Na verdade, o Spring MVC ele é bastante flexível e nós podemos usar aqui nesse lugar de view, nessa camada de view, outras tecnologias, como por exemplo o TimeLeaf, Groovy, Velocity, FreeMarker. Em particular, o Spring usa bastante o TimeLeaf. Isso aqui é o que o pessoal usa bastante quando está trabalhando com o MVC e principalmente o desenvolvimento de aplicações web em Spring, ok? Vamos seguir. Como é que então a gente cria uma aplicação com Spring? A forma mais fácil de se criar uma aplicação do Spring já configurada, praticamente pronta para rodar, é usando o Spring Initializer. O que é isso? O que é o Spring Initializer? Pessoal, é um site que vocês acessam por esse endereço aqui, ó, start.spring.io. Se vocês acessarem esse endereço, vocês vão ver essa paginazinha aqui. E o que você faz nessa página? Você vai dizer o que vai ter na sua aplicação Spring, ok? Vamos lá. Então a gente pode começar assim, olha, eu vou dizer que a minha aplicação vai ser um projeto que vai usar o Maven, ok? Eu poderia estar usando o Gradle, mas nesse caso eu vou estar usando o Maven, ok? Eu especifico, olha, eu quero usar Java nesse meu projeto, eu poderia estar usando Kotlin, Groovy, mas eu quero Java, ok? Eu posso escolher qual versão do Spring Boot eu vou utilizar, certo? E aqui eu especifico alguns dados que são específicos do meu projeto. Na verdade, são dados que vão servir lá para o arquivinho .xml do meu projeto. Quem conhece Maven sabe que toda dependência, todo artefato que a gente cria no Maven, a gente precisa especificar um group, um artefact e um name, ok? Então é o que a gente está fazendo aqui, tá? Então a gente está dizendo que esse nosso projetinho, ele é um artefato que a gente vai estar associando a um grupo Católica EAD, ok? Eu vou dar o nome desse artefato aqui de projeto, tá? Coloco uma breve descriçãozinha aqui. Aqui eu estou definindo qual é o nome do package aonde vão ser armazenados os meus arquivos fonte.java do projeto, ok? Para esse nosso exemplo, como nós vamos trabalhar com Spring e JSP, nós não vamos utilizar aqui o TimeLeaf, nós vamos escolher o empacotamento do tipo WAR, ok? E vamos escolher aqui a versão 8 do Java. Feito isso, pessoal, escolhido essas configurações, nós vamos aqui para essa guiazinha de dependências. Então vocês podem clicar aqui, ó, nesse botãozinho Add Dependence, tá? E para a gente criar uma aplicação web com Spring, nós vamos selecionar duas dependências, tá? Spring Web e Spring DevTools. A gente só vai precisar dessas duas para esse nosso exemplo, ok? Feito isso, então, escolhidas essas configurações, escolhidas as dependências, a gente vem e clica aqui nesse botãozinho Generate, ok? Quando a gente clica no botão Generate, vocês vão ver que o site aqui do Spring Initializer vai gerar
um arquivinho .zip para gente. E esse arquivinho .zip, ele vai conter o nosso projeto em Spring já pré-configurado para que a gente possa executar, ok? Então vamos lá. Uma vez que a gente tem o nosso arquivinho projeto.zip, o que a gente vai fazer? Nós vamos agora abrir o Eclipse e vamos importar esse projeto. Como é que a gente faz? A gente clica aqui no menu File, ok? Aí a gente vai na opção Import. Clicando aqui em Import, vocês vão ver que vai abrir uma janelinha, essa aqui, ó, para você dizer o que você está querendo importar. A gente vai descer até a opção Maven, ok? Existing Maven Projects, ok? É um projeto Maven que a gente gerou lá no Spring Initializer e é o que a gente está importando aqui no Eclipse. É um projeto Maven, ok? Feito isso, a gente clica nesse botãozinho Next. Ele vai abrir uma outra janelinha, que é essa que vocês estão vendo. A gente, então, clica nesse botãozinho Browse, vai até a pasta aonde a gente descompactou o arquivinho .zip que a gente fez o download, ok? Escolhe aquela pasta. Feito isso, vocês vão ver essa pasta aqui, ó, aparecendo nessa caixinha de texto, root directory. Vocês vão ver que vai aparecer aqui embaixo também projects, vejam, pom.xml, ok? Então, como a gente está importando o projeto do Maven, o arquivo mais importante aqui para o Maven é esse arquivinho pom.xml, e é o que ele vai procurar nesse nosso projeto, ok? Feito isso, a gente clica em Finish para fazer a importação do nosso projeto. E vejam o que acontece. Quando a gente clica em Finish, vocês vão ver lá embaixo no editor, nessa guiazinha Progress, uma coisa parecida com isso aqui. Olha só. Download sources em Javadoc, olha só. Download sources, Spring, 91%. O que acontece, pessoal? Olha só, isso é um arquivinho .jar. Isso que vocês vão ver, e provavelmente, se vocês não importaram outro projeto em Spring antes, ou se vocês nunca fizeram uso do Maven em outros projetos Java, isso aqui, esse processo de download das bibliotecas, dos arquivos .jar, pode demorar um pouquinho, tá bom? E eu tô falando assim coisas de 10 até 15 minutos, porque são bastante arquivos que o Maven vai baixar. O que o Maven está fazendo é, ele está baixando vários arquivos, várias bibliotecas que vão ser necessárias para executar a nossa aplicação em Spring, ok? Se após entrar aqui, importar o nosso projeto, você não estiver vendo isso aqui, ó, olha só, quando você, depois que ele termina de baixar as dependências, você vai ver no projetinho aqui, ó, uma pastinha Maven Dependencies, dependências do Maven, e você vai ver aqui, ó, vários arquivinhos .jar que o Maven baixou e que fazem parte do nosso projeto, ok? Que vão ser utilizados no nosso projeto. Se isso não estiver aparecendo aqui para você, ok? Se tiver algum erro de compilação, você pode clicar com o botão direito aqui no seu projeto, tá? Você vem na opção Maven, depois você vem na opção Update Project, que ele vai novamente fazer essa importação aqui dos arquivos que não forem encontrados, ok? O importante é, uma vez que a importação tenha sido concluída, você tem que enxergar isso aqui, uma pastinha Maven Dependencies, ok? E vários jars aqui dentro, que são jars que o Maven baixou da internet e já configurou no projeto para você, ok? Muito bem. Então, depois que o projeto é configurado, ok? Depois que o Maven executa, baixa essas dependências, você vai ver, então, uma estrutura de pastas do projeto parecida com isso aqui, ok? E
como é que as coisas estão organizadas? O que eu preciso me atentar? Primeira coisa, olha só, você vai ver lá uma pasta source. Dentro da pasta source vai ter uma pasta main. Ó, você pode ver aqui, source main, ok? Então, em source main Java é onde você vai encontrar os seus arquivos .java, ok? Em source main resources, a gente vai encontrar um arquivo importante, que é o application.properties. O application.properties é um arquivo de configuração do Spring, para o caso do Spring Boot. Bom, outra pasta importante é essa pasta webapp, que está dentro de main. Essa pasta webapp, pessoal, é onde nós vamos colocar os nossos arquivos JSP, tá? E como nós aprendemos lá na parte de servlets, nós podemos também colocar dentro dessa pasta webapp uma pasta webinf, tá? Para seguir aquela estrutura do arquivo .war. E finalmente, aqui embaixo vocês vão ver o arquivo .xml, que é o arquivo de configuração do Maven. Mais uma vez, vamos lá. Vocês têm que ver uma estrutura parecida com essa quando você importar um projeto lá do Spring Initializer, ok? E quando você clicar aqui, ó, nessas dependências do Maven, vocês têm que ver todos esses jars aqui, tá? Não necessariamente os mesmos jars que eu tenho aqui no meu slide, mas você vai ter que encontrar aqui vários arquivinhos jar, que são as bibliotecas, as dependências que são utilizadas na sua aplicação específica, ok? Certo? E um ponto importante, como nesse nosso projetinho, nesse nosso estudo, nós vamos estar utilizando aqui JSP na camada de view, nós precisamos colocar uma dependência a mais, vejam, no arquivo .xml. Então vocês vão ver que eu abri aqui o arquivo .xml e lá onde tem as minhas dependências, reparem, isso aqui é um tipo de XML, tá? Você tem dependencies, fechando lá embaixo com /dependencies. E você tem várias tags dependency aqui, ok? Vocês vão adicionar uma a mais, que é essa aqui, uma dependência com o group ID org apache tomcat embed, artifact ID tomcat embed jasper, scope provided. Por que isso, pessoal? Você precisa adicionar essa dependência no arquivo .xml para que a nossa aplicação em Spring Boot consiga trabalhar com páginas JSP, ok? É necessário essa dependência. Certo, vamos lá. Feito isso, vamos tentar executar a nossa aplicação. O que a gente vai fazer? Primeira coisa, olha só, vocês vão lá na pasta webapp e vão criar um arquivo index.jsp, certo? Vocês vão colocar um texto simples lá nesse index.jsp, ok? Como aqui você coloca a tag HTML, fechando lá embaixo com /HTML, body, coloca lá, Olá Spring, ok? Colocou esse texto simples, coloca o arquivinho lá na pasta webapp. E aí vocês vão fazer o seguinte, vocês vão ver lá na pasta source main java, ó, você tem o projeto application.java, ok? Esse arquivinho, o código dele está aqui, eu mostrei para vocês. Vocês podem reparar que o código dessa classe, ela tem um método main. E como tem um método main, horas, eu posso pedir para executar essa classe. Quando a gente pede para executar um programa, uma classe Java, o que vai acontecer? A máquina virtual, vamos assim dizer, vai procurar por um método main para tentar iniciar a aplicação.
E é desse jeito que funciona uma aplicação com o Spring Boot. A gente vai clicar com o botão direito aqui no arquivo .java, projeto application, nós vamos lá em Run As, ok? Java Application. Lembram? Lá com Servlets, a gente clicava numa página JSP e dava um Run As, Run on Server. Mas aqui não, aqui a gente vai rodar com uma aplicação Java. Nós queremos rodar esse método main aqui dessa classe, ok? Feito isso, vejam o que vai acontecer. Lá no log, na janela de console, vocês vão ver algo parecido com isso aqui, o log do Spring. Mas o que é realmente importante, o que vocês têm que atentar é isso aqui. Vejam aqui comigo. Tomcat started on port 8080. Ou seja, o Spring, quando eu executo aquela classe, ele vai iniciar aqui a nossa aplicação e, como parte dessa inicialização, ele vai colocar no ar um Tomcat, que é um Tomcat embutido aqui para escutar na porta 8080. Vejam, em nenhum momento eu configurei um Tomcat. Esse Tomcat é um Tomcat embutido pela aplicação Spring Boot. Bom, tendo um Tomcat escutando a porta 8080 e eu criei a minha paginazinha index.jsp, veja o que acontece. Se eu acessar o endereço localhost 8080, ou seja, porta 8080, index.jsp, nós vamos ver o que? A nossa paginazinha JSP. Vejam o endereço aqui, ok? E Olá Spring é o texto que a gente colocou aqui na nossa paginazinha JSP. Se vocês conseguirem encontrar esse mesmo resultado, parabéns! A sua aplicação em Spring, usando o Spring Boot, está funcionando perfeitamente. E nós podemos agora avançar para o passo seguinte, que é como tratar requisições HTTP. E nós vamos falar agora de como construir os nossos controllers. Muito bem, como tratar então uma requisição HTTP? Nós vamos usar as nossas classes controller. Lembram a figurinha? O navegador manda uma requisição para o front controller do Spring, que vai solicitar a um controller fazer o tratamento daquela requisição, ok? E o que é esse controller? Ora, esse controller é uma classe em Java, reparem, tem uma public class aqui, ok? No qual eu adiciono uma anotação do Spring. Essa anotação é @controller. E essa anotação aqui, ela vai dizer que essa classe, ela trata requisições do tipo HTTP. Ok. Esse é o primeiro ponto. Para ser um controller, precisa ter uma anotação @controller. O segundo ponto é, eu incluo um método na classe, ok? Por exemplo, esse método aqui que eu estou chamando de exibir página de login. E nesse método eu também coloco uma outra anotação. Essa anotação aqui, ó, @requestMapping. Essa anotação está dizendo que quando chegar para o servidor uma requisição para URL que termina com /exibir página login, então esse método aqui, exibir página login, vai ser chamado para tratar a requisição, ok? Em outras palavras, pessoal, é o seguinte, se por exemplo eu digitar lá no meu navegador esse endereço http localhost 8080 exibir página login, reparem, essa parte exibir página login bate com o que está aqui no request mapping. Então esse método aqui vai ser chamado para tratar a requisição. E reparem que o meu método ele deve retornar um valor do tipo
string, ou seja, deve retornar um texto. E o que é esse texto? Horas. Esse texto é o nome, ou melhor dizendo, o caminho da página JSP que vai ser exibida. Em outras palavras, quando esse método exibir página login for chamado para tratar essa requisição HTTP aqui, o que ele vai fazer é retornar como view o nosso arquivo login.jsp, ok? É isso que ele está fazendo. Vamos fazer uma comparaçãozinha rápida com servlets? Reparem, lá com servlet a gente pegava a nossa classe e colocava uma anotação @webservlet. Aqui nós estamos usando uma anotação @controller. Lá no nosso servlet a gente colocava o @webservlet e lá naquela anotação a gente dizia qual era a URL que aquele servlet estaria responsável por tratar. Veja a diferença. Aqui a URL a gente não especifica mais na classe, a gente especifica em um método. Então, com isso, no Spring nós podemos ter diversos métodos na minha classe controller. E cada método eu posso colocar uma anotação para dizer que ele vai tratar uma URL distinta, ok? Ou seja, é um grande ganho. Enquanto lá em servlets a gente tinha que construir um servlet para tratar uma URL, aqui no Spring nós podemos ter uma única classe controller com diversos métodos e cada método podendo tratar uma URL distinta, ok? Vamos seguir. Então, nós precisamos adicionar essa anotação @controller, ok, na nossa classe, para dizer que essa nossa classe ela vai ser responsável por tratar requisições HTTP, para que o Spring possa ver essa classe como um controller, ok? E nós também vamos usar a anotação @requestMapping para informar que esse método ele é responsável por tratar requisições HTTP enviadas para uma determinada URL, a URL que a gente especifica aqui junto com a anotação, ok? Uma coisa importante é que, vejam, nesse exemplo aqui, eu estou passando só a URL, ok? Então, esse meu método, ele pode tratar qualquer tipo de requisição HTTP que for enviada pelo meu navegador. Pode ser GET, pode ser POST, mas eu também posso especificar nessa anotação requestMapping qual é o método HTTP que está sendo tratado. Vejam aqui, esse é o primeiro exemplo que mostra requestMapping só com a URL que vai ser utilizada para identificar o método tratador, ok? Nesse segundo exemplo, eu tenho requestMapping, mas vejam, aqui eu já coloco um atributo path para dizer qual é a URL, mas eu tenho também um atributo method para dizer que esse meu método que eu estou adicionando essa anotação, ele vai tratar somente requisições do tipo GET. Ou, se eu quiser que o meu método trate apenas requisições do tipo POST, eu coloco aqui, método igual a requestMétodo.post. Se não tenho nem GET nem POST, como aqui, então esse meu método vai ser capaz de tratar qualquer tipo de requisição HTTP, seja GET, seja POST, ok? Não estou especificando um tipo de requisição específica aqui. Certo? Agora vejam que interessante. Eu posso usar também, no lugar do requestMapping, outras anotações mais simples.
Nesse caso, eu tenho, por exemplo, a notação getMapping. E o que é getMapping? Ela é equivalente à nossa anotação requestMapping com esse request método setado em get. Ou seja, ao invés de escrever isso aqui, ó, um request mapping para uma determinada URL usando o método get, eu posso simplesmente escrever a minha anotação assim, ó, @getMapping e a minha URL. Reparem como é parecido o nome, ó, request mapping, get mapping, ok? O get mapping é um request mapping para get, ok? E da mesma forma eu tenho uma anotação post mapping, que é o que? Horas, é o nosso request mapping com post. Ou seja, ao invés de escrever isso aqui, ó, request mapping para uma determinada URL usando post, eu posso simplesmente escrever assim, ó, post mapping e a minha URL. Bem mais curto, né? A gente escreve muito menos para fazer a mesma coisa, certo? Então vamos lá, vamos olhar um exemplo. Eu posso então ter um controlador importante, olha só, a nossa classe controller, a gente tem que ter a anotação @controller, ok? Essa anotação, como a gente viu, é aquela anotação do Spring que vai servir para dizer que essa classe trata requisições HTTP, que essa classe é um controller. E vejam, eu tenho um método aqui, cadastrar aluno, tá? Aonde eu coloquei uma anotação getMapping, ou seja, esse meu método cadastrar aluno, ele vai tratar somente requisições do tipo get e que forem enviadas para essa URL cadastrar aluno. Pessoal, é só coincidência aqui, tá? Que o nome da URL esteja batendo com o nome do método. Mas esse nome do método aqui poderia ser qualquer coisa. Poderia ser, por exemplo, bolinha, ok? Não importa o nome do método. O que importa é a URL que está especificada aqui, ok? É essa URL que o Spring MVC vai olhar para saber qual é o método tratador que vai ser chamado, tá? Agora, vejam que interessante. O meu método, eu posso colocar que ele recebe um HTTP Servlet Request, igual lá o nosso método tratador lá dos servlets. E de onde vem esse HTTP Servlet Request? Não se preocupem, o Spring vai fornecer para vocês. Você está dizendo que esse método aqui vai tratar a requisição para essa URL aqui, cadastrar aluno. Então o Spring ele vai chamar esse método para você passando o HTTP Servlet Request. Legal! E vejam o que vocês podem fazer. Se você tiver, por exemplo, chamando a URL assim, ó, cadastrar aluno, passando um parâmetro, como por exemplo parâmetro nome, horas, nós sabemos lá da biblioteca de servlets que a gente pode usar o objeto request para fazer um request getParameter, para obter o valor desse parâmetro nome. Ou seja, se eu estiver olhando para essa chamada específica aqui, ó, quando ele chamar request getParameter nome, eu vou receber na minha variável nome o valor Luiz, que é o que está sendo passado aqui na minha URL, ok? E reparem que o nosso método cadastrar aluno, ele precisa retornar um valor do tipo string, que é qual a página que vai ser exibida depois que essa requisição HTTP for tratada. Então tá aqui, vai ser exibida a página listaralunos.jsp, ok? Vamos seguir. Vejam esse outro exemplo. Aqui nós já estamos trabalhando um pouco mais com o Spring. Vejam o que a gente está fazendo. A mesma coisa do exemplo anterior.
nós temos aqui uma anotação @controller para dizer que essa nossa classe ela é responsável por tratar requisições do tipo HTTP, ou seja, essa nossa classe é um controller do Spring, ok? Nós estamos usando aqui o getMapping para dizer que, olha só, esse método cadastrar aluno, ele vai tratar as requisições do tipo get, que forem enviados para a URL cadastrar aluno, ok? Mas reparem que agora, ao invés de receber o HTTP Servlet Request, nós estamos recebendo uma coisa um pouquinho estranha. Vejam, se eu olhar só essa parte, ele está recebendo o quê? Um nome. Mas antes da declaração desse meu parâmetro do método, eu tenho que uma anotação. Uma anotação request param nome. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, vejam, na hora que esse método for chamado, esse método cadastrar aluno, com aquele mesmo exemplo, aquele mesmo exemplo que a gente acabou de ver, se eu chamar esse determinado endereço, essa URL, nome Luiz, o que vai acontecer? Vocês já vão receber aqui em nome o valor Luiz. Vocês não vão precisar chamar o request get parameter para recuperar o valor do parâmetro nome. O que essa anotação @request param faz ela já faz automaticamente para você esse request get parameter, ok? Ou seja, você coloca essa anotação e você já recebe nessa sua variável o valor que foi especificado para o parâmetro nome. E foi especificado aonde? Nessa chamada aqui, ó, nome Luiz. Então você vai receber esse valor Luiz nessa sua variável nome, sem precisar chamar o request get parameter. Ou seja, nós já ganhamos aqui com menos código que a gente precisa escrever para fazer a mesma coisa. Já estamos usando o Spring aqui. Então, vejam, para ficar bem claro esse exemplo. Quando a gente pode criar o nosso método tratador cadastrar aluno recebendo o HTTP Servlet Request, ok? E aí, nós podemos usar, por exemplo, o request get parameter nome para obter o valor do parâmetro nome. Nós podemos usar o request get parameter sexo para obter o valor do parâmetro sexo. E a mesma coisa aqui com o semestre, ok? Essa é a abordagem tradicional de servlets. Mas vejam o que a gente pode fazer com o Spring. Ao invés de escrever esse request get parameter, a gente simplesmente declara essas variáveis nome, sexo e semestre como variáveis que estão sendo recebidas aqui na chamada do método, ok? Mas eu coloco uma anotação na frente, @request param nome, sexo e semestre. Em outras palavras, pessoal, isso aqui, ok, é equivalente a isso aqui. O que o @request param faz nada mais é do que um request get parameter, que é feito pelo Spring, ok? Então, nesse caso, a gente tem que as nossas variáveis nome, sexo e semestre, elas recebem o valor que vem na requisição, sem que seja necessário a gente chamar um request get parameter, como a gente faz aqui usando essa abordagem com HTTP Servlet Request, ok? Bom, e vamos avançar um pouquinho mais. A gente já viu que a gente tem um ganho quando a gente usa essa anotação @request param. Ok, então o que geralmente a gente faz? O que eu estou querendo fazer nesse método cadastrar aluno? Então estou recebendo aqui no request param os valores que foram informados para o nome, para o sexo e para o semestre.
Aí, como eu estou cadastrando um aluno, eu vou pegar e vou instanciar um objeto do tipo aluno, usando new, ok? Vou pegar esse meu objeto do tipo aluno e dar um setNome, passando o nome, ou seja, eu vou guardar esse nome na minha classe aluno. Vou guardar o sexo na minha classe aluno. Vou guardar o semestre na minha classe aluno, usando os métodos sets correspondentes, ok? Geralmente é isso que a gente faz. Mas vejam o que o Spring pode fazer para vocês. Ao invés de escrever tudo isso aqui, imagine que vocês estão recebendo vários parâmetros. Você vai criar um objeto e setar vários dados. Isso aqui pode ficar bem extenso, esse código pode ficar bem extenso devido à quantidade de request parâmetros que você vai escrever aqui e a quantidade de métodos set que você vai ter que chamar aqui. Bom, eu vou dizer para vocês que vocês podem fazer a mesma coisa que isso aqui, construindo um método que simplesmente recebe um aluno. Vejam, o que está acontecendo, qual a mágica que está acontecendo aqui? Nesse caso, o Spring ele vai instanciar para você um objeto do tipo aluno, ou seja, ele vai fazer isso aqui, e ele vai setar nesse objeto do tipo aluno os valores que vêm da requisição que ele vai bater. Então, se vier o nome, então ele vai chamar o setNome, o setSexo, o setSemestre, tudo automaticamente para você. Ou seja, você define o seu método cadastrar aluno e você já recebe o seu objeto aluno com os valores preenchidos. Então vejam, o objeto do tipo aluno ele vai ser criado pelo Spring e os atributos nome, sexo e semestre vão receber o valor que vem na requisição sem que seja necessário você chamar o request get parameter. Ou seja, se com isso aqui, comparado com a abordagem de servlets, a gente já tinha o ganho porque a gente escrevia menos código, comparem agora com essa outra abordagem. Vejam, aqui está o que você faria e o resto do método, e vejam aqui, tudo isso aqui pode ser substituído por simplesmente você colocar o método recebendo um objeto tipo aluno, e aqui vem o resto do método. Então nós encolhemos mais ainda o nosso código, a nossa solução. Continuando, vejam só o que a gente pode fazer para migrar de vez dessa abordagem de servlets para o Spring. Lá na abordagem de servlets, geralmente a gente usa esse nosso objeto do tipo HTTP Servlet Request para guardar no request um objeto usando o setAttribute, para que a gente possa visualizar esse objeto, os dados dele, lá na nossa página JSP. Bom, ao invés de dizer que o seu método recebe um HTTP Servlet Request, nós podemos dizer então que ele recebe um model. E esse model ele é muito parecido com o nosso HTTP Servlet Request. Por quê? Porque nós podemos chamar nele o método addAttribute, passando aqui uma string e um objeto. Em outras palavras, esse addAttribute para model funciona do mesmo jeito que o setAttribute funciona para o request. Se você colocar um objeto aqui nesse model usando addAttribute, lá na sua página JSP, você vai conseguir ver esse objeto, como se você estivesse usando o request setAttribute. A vantagem aqui é que, usando model ao invés de HTTP Servlet Request, nós estamos trabalhando com as classes do Spring. Estamos deixando de trabalhar com as classes da biblioteca Servlet e estamos agora trabalhando só com classes do nosso framework Spring, ok?
ou seja, nós estamos migrando de vez para o Spring. Bom, para enriquecer um pouco mais essa nossa apresentação, vocês podem estar se perguntando, mas esses métodos tratadores da minha classe controller, o que eu posso declarar que ele pode receber? A verdade, pessoal, é que nós podemos passar aí diferentes parâmetros para esses métodos do controlador. Por exemplo, nós podemos definir um método tratador aqui que recebe um HTTP Servlet Request. Podemos definir que o nosso método recebe a nossa HTTP Session, que a gente conhece lá da biblioteca de Servlets. Podemos dizer que o nosso método vai receber uma string, mas a gente coloca aqui uma anotação @requestParam para que essa string receba o valor que está sendo passado aqui nesse parâmetro ID, na hora que essa URL está sendo chamada. Nós podemos também dizer que esse meu método tratador vai receber um objeto do tipo aluno. E aí, nesse caso, o Spring vai se encarregar de chamar o método setNome, setSemestre, de acordo com os dados que ele encontrar lá na URL, ok? Então, quem vai se encarregar de prover esses parâmetros aqui, para o nosso método vai ser o Spring, ok? Isso é um pouquinho da mágica que o Spring faz por debaixo dos panos. Veja então esse exemplo. Agora nós vamos olhar diretamente para isso que a gente acabou de falar. A questão de ir trabalhando com essa abordagem de Servlets para abordagem de Spring. Então vejam, eu tenho aqui um método tratador, ok? Esse método ele vai então tratar requisições do tipo GET para essa URL cadastrar aluno. Então repare que esse meu método está recebendo aqui um HTTP Servlet Request. Horas, recebendo o HTTP Servlet Request, então ele está fazendo várias chamadas aqui, request get parameter, nome, sexo, semestre, para recuperar os dados que foram informados no formulário de cadastro, ok? Tendo recuperado esses dados, o que eu vou fazer? Eu vou criar um novo objeto do tipo aluno e vou guardar nesse objeto os dados que foram recuperados. Então eu vou guardar lá nesse meu objeto aluno o nome que foi recuperado, o sexo que foi recuperado, ok? O semestre que foi recuperado. Em seguida, eu estou usando uma classe DAO para persistir esse aluno, ou seja, guardar os dados desse novo aluno lá no meu banco de dados, por exemplo. Depois, o que eu faço? Eu dou um request setAttribute para guardar esse aluno na minha requisição, para que eu possa então mostrar os dados dele na nossa página JSP. E finalmente eu dou um return aqui dizendo qual é a página JSP que vai ser exibida, ou seja, detalhar aluno.jsp, ok? Então essa é a abordagem usando aí os nossos objetos da biblioteca de Servlets. Vamos ver como é que a gente consegue simplificar isso aqui. Se eu estiver usando requestParam, ao invés de simplesmente usar o meu HTTP Servlet Request para dar o request get parameter, vejam, eu não preciso mais, eu já tirei desse código aqui aquela parte do request get parameter para recuperar o valor do nome, do sexo e do semestre. Não, esses valores já vêm nessas minhas variáveis aqui, porque eu usei a anotação requestParam. Então, eu tendo esses dados que o Spring já vai prover para mim, eu simplesmente crio uma nova instância da classe aluno, ok? Guardo nesse aluno esses dados que estão sendo recebidos aqui, o nome, o sexo, o semestre, chamo o DAO para persistir o aluno,
guardo o aluno lá no meu request para exibir na página. Então reparem, eu já encolhi um pouquinho o meu código, tirando as chamadas request get parameter, ok? Vamos lá, vamos dar mais um passo. E nesse outro passo, o que a gente vai fazer? Vejam, eu já encolhi mais ainda meu código. Eu simplesmente estou dizendo que o meu método agora recebe um aluno. Então eu não tenho mais aquela anotação @requestParam. Eu não tenho mais o request get parameter. Não, eu simplesmente aqui já recebo meu aluno com os dados preenchidos. O meu objeto do tipo aluno vai ser criado pelo Spring e ele já vai chegar aqui com o nome, o sexo e o semestre preenchidos nele, tá? E outro ponto aqui é que ao invés de eu ter aqui o HTTP Servlet Request, eu estou usando a classe Model. Por quê? Ao invés de eu dar um request set attribute, eu estou dando um model add attribute, ok? Que é equivalente, é a mesma coisa, tá? Então vejam, nós estamos usando o model ao invés de HTTP Servlet Request. E com isso, nós deixamos de trabalhar com as classes da biblioteca Servlet e passamos a trabalhar com as classes do framework Spring. Comparem o tamanho do código que a gente tinha antes com a abordagem de Servlets e com agora essa abordagem usando os recursos do Spring. A gente colheu muito o código, tá? Tivemos um grande ganho aqui. Vamos olhar para o exemplo completo, ok? Então, se a gente chamar esse método cadastrar aluno, ou seja, ver uma requisição do tipo get para essa URL cadastrar aluno, tá? Veio os dados do aluno lá na requisição, eles foram setados nesse meu objeto do tipo aluno e a gente foi lá, persistiu esses dados no nosso banco de dados, demos um model add attribute, aluno cadastrado, encaminhamos para a página detalhar aluno de JSP. Então vejam, está aqui a nossa paginazinha detalhar aluno. Aluno cadastrado. Então eu posso mostrar o nome desse aluno assim, ó, usando a notação da EL, Expression Language. E essa notação é assim, ó, cifrão, abriu chaves, fechou chaves. E aqui eu coloco aluno cadastrado, ponto nome. Reparem, aluno cadastrado, esse nome aqui, ó, aluno cadastrado. Nome é o que? É um atributo que tem na classe aluno, ok? Então, o que ele está fazendo aqui seria um equivalente a aluno cadastrado, ponto get nome, ok? Mas usando a notação da EL, a gente escreve dessa maneira aqui. Para buscar o sexo, está aqui, e para buscar o semestre, está aqui. Então vejam, ele pegou o aluno, colocou lá no model, com esse nome aqui, encaminhou para a página de detalhar aluno. E lá na página de detalhar aluno, a gente pode recuperar os dados desse aluno que está lá no model, dessa maneira aqui. Esse nome bate com esse nome, ponto, um atributo que existe na classe aluno, ok? Bom, e nós falamos dessa nossa classe DAO. O que seria essa nossa classe DAO? Vou mostrar para vocês. Vejam só, eu poderia criar essa minha classe DAO da seguinte maneira. Eu poderia colocar logo antes dela uma outra anotação, e essa anotação é a anotação do Spring, @component. Se eu fizer isso, essa minha classe vai ser reconhecida como uma classe aí, um componente do Spring. A vantagem disso aqui, pessoal, é que se eu anotar uma classe com @component, o Spring ele pode instanciar automaticamente essa minha classe, se por exemplo, lá no meu controller, eu declarar aqui
uma variável do tipo aluno_dal, ok? Essa é a minha classe, aluno_dal. Se eu colocar aqui auto_wired, o Spring automaticamente ele vai instanciar para mim essa classe aluno_dal e guardar nessa variável aqui, tá joia? Eu não preciso dar um new aluno_dal, não. Se eu tenho auto_wired, quem vai instanciar essa classe para mim, quem vai criar esse objeto vai ser o Spring. E vejam que interessante. O construtor da classe aluno_dal recebe um HTTP session. Ora, então o Spring, além de criar para mim uma instância de aluno_dal, na hora que ele for criar essa instância, ele vai chamar esse método que é o método construtor. Ou seja, ele vai passar para a minha classe o meu objeto HTTP session. E aí eu pego esse meu objeto HTTP session e guardo como um atributo da classe, fazendo this.session, ou seja, o meu atributo session aqui, ok, vai receber a session que está sendo passada aqui no método, tá? Ou seja, isso que estou mostrando para vocês aqui, na linguagem do Spring, isso é chamado de injeção de dependência, ok? Então, nesse caso, o objeto aluno_dal aqui vai ser instanciado pelo Spring. E o Spring, na hora que ele for criar um objeto dessa classe aqui, aluno_dal, na hora que ele chamar esse construtor, que é o método que é chamado no momento em que a gente cria uma instância da classe, ele vai passar então um objeto HTTP session, que representa a sessão web do usuário, ok? Bom, outro ponto interessante, pessoal. Se a gente deixar as nossas páginas JSP bem aqui na pasta web app, o nosso usuário vai poder digitar o endereço, lá no endereço do navegador, por exemplo, login.jsp, e ele navegar para a página de login. Listar alunos.jsp, ele vai ter acesso a essa página. Olha, nem sempre isso é interessante, tá? Uma outra abordagem que a gente pode utilizar é essa aqui que vocês estão vendo. A gente tem a pasta webinf e a gente sabe que lá do nosso estudo Servlets, que o conteúdo da pasta webinf não está disponível externamente, ou seja, o que está dentro de webinf não pode ser acessado por uma pessoa que esteja usando o navegador web. O que a gente faz? A gente pega e cria, por exemplo, uma pastinha JSP e coloca os nossos arquivos JSP dentro dessa pasta aqui, webinf, ok? Com isso, a pessoa não vai conseguir acessar os nossos arquivos JSP diretamente pelo navegador, usando a URL, ok? E como que a gente faz então para acessar essas paginazinhas? Bom, vocês vão precisar ir lá no arquivo application.properties, lembram? Lá na pasta source main resources, que é o arquivinho de configuração do Spring, e vocês vão adicionar essas propriedades aqui, ó, Spring MVC view prefix /webinf /jsp. Olha só, acompanha comigo, reparem, /webinf /jsp é justamente o caminho que está dentro de WebApp. Webinf JSP. Então a gente está dizendo que as nossas views, ou seja, no caso nossas JSPs, estão dentro da pasta Webinf JSP. E essa outra configuração, vou mostrar para vocês para que ela serve. Olha só, a gente está dizendo que o sufixo das nossas views é .jsp. Isso quer dizer o seguinte, que lá, por exemplo, no nosso método cadastrar aluno, ao invés da gente escrever retorne detalhar aluno.jsp, a gente vai poder dar um return assim, detalhar aluno, sem o .jsp, ok?
que o Spring vai fazer? Ele vai entender isso aqui como, para localizar essa página, essa view que está sendo retornada aqui, ele vai concatenar, antes de detalhar aluno, barra webinf, barra JSP. Então, barra webinf, barra JSP, detalhar aluno. E aí ele vai acrescentar aqui o sufixo .jsp. Então ele vai achar detalhar aluno.jsp, ok? Então com isso a gente não precisa mais escrever no retorno dos nossos métodos tratadores o .jsp. Isso é interessante se futuramente a gente alterar isso aqui, por exemplo, JSP para HTML, se a gente estiver utilizando um outro framework, como por exemplo o TimeLeaf, tá? Então a gente pode fazer essa configuração não só para esconder essa extensão .jsp, mas também para deslocar os nossos JSP para uma pasta, para um caminho aonde eles não possam ser diretamente acessados pelo nosso navegador, ok? E para listar os nossos alunos, como é que a gente faz? Vejam só, vamos imaginar que a gente tem lá na seção do usuário a nossa lista de alunos, ok? A gente pode utilizar uma tag da JSTL para percorrer a lista de alunos. Veja esse exemplo, pessoal. Eu tenho aqui uma table, ou seja, uma tabela, ok? Essa tabela tem uma linha, e nessa linha eu estou colocando as colunas detalhar, nome, sexo e semestre, ok? E aí eu tenho uma tag for each. Essa tag da JSTL, ela é correspondente a um comando for. E o que ela vai fazer? Olha só, ela vai percorrer essa lista de alunos. E para cada aluno dessa lista, ela vai guardar esse aluno numa variável chamada aluno. E aí eu pego esse meu aluno e eu mostro aqui, ó, o nome dele, o sexo, o semestre, ok? Aqui eu estou construindo um link para a URL detalhar, passando como parâmetro ID e o ID do aluno, ok? Bom, então, em resumo, pessoal, em vez de escrever um scriptlet lá com JSP, onde você colocar assim, ó, sinal de menor, porcentagem, um for, não, você pode usar uma tag, essa tag da JSTL. Agora, é importante, para você poder usar essa tag, você precisa declarar lá em cima essa diretiva, @taglib, esse endereço aqui, ok? Esse prefixo, essa linha precisa existir, para que você possa usar essa tag da JSTL e outras tags também da JSTL. E, importante, para nossa aplicação Spring Boot, a gente precisa adicionar uma outra dependência para que o Spring reconheça, para que ele possa enxergar essas tags da JSTL, essa outra dependência aqui, tá bom? Sem isso aqui, a sua aplicação não vai reconhecer as tags da JSTL, tá? Então você precisa abrir o seu arquivo .xml, colocar essa dependênciazinha a mais para você poder usar as tags da JSTL. Da mesma maneira, se você estivesse usando uma aplicação em servlets, você ia precisar também baixar essas bibliotecas da JSTL. No caso, eu estou mostrando aqui a página do próprio Tomcat, onde você tem uma implementação das taglibs da JSTL, ok? E aí, ó, você teria a opção de baixar todos esses arquivinhos JAR aqui. Se você estivesse usando servlets ou abordagem de Tomcat, você teria que baixar esses 4 arquivinhos JAR, entrar lá na pasta lib do Tomcat e colocar esses arquivinhos já lá na pasta lib, para que a sua aplicação com servlets possa reconhecer as tags da JSTL, ok? Vamos ver
alguns outros recursos um pouco mais avançado aqui da nossa biblioteca, do nosso framework MVC do Spring. Vejam só, nós podemos usar praticamente a mesma semântica, a mesma ideia para criar um web service. Olha só o que eu estou fazendo, pessoal. Eu tenho um método aqui e esse método também, ele vai tratar uma requisição do tipo GET para essa URL. Só que esse meu método, pessoal, ao invés de retornar uma string, ele vai retornar uma lista de alunos. Ou seja, eu estou usando meu DAO aqui para pesquisar uma lista de todos os alunos, estou retornando essa lista. Mas, junto com o getMapping, eu coloquei uma outra anotação, response party. Ou seja, quando eu faço isso, o Spring agora vai entender que ele não vai procurar por uma view, mas ele vai simplesmente pegar esse meu retorno, que é uma lista de alunos, e devolver isso como uma resposta para o meu navegador, ok? Na verdade, se eu chamar então essa URL aqui, pesquisar todos os alunos, ele vai mostrar na tela isso aqui, uma representação da nossa lista de dados, tá? E essa representação, ela está no formato que o pessoal chama de JSON. É um formato que vem lá do JavaScript, tá? Então a gente tem aqui, por exemplo, abre colchetes, fecha colchetes. Isso representa um array, um vetor. Abre chaves, fecha chaves. Tudo que está entre esse par de chaves diz respeito a um objeto do tipo aluno, ok? Então temos 1, 2, 3 objetos do tipo aluno aqui, ok? Então, com essa tag responseBody, a resposta do método deixa de ser a página que vai ser exibida e passa a ser um JSON, esse retorno aqui, tá joia? O retorno do método, uma lista de alunos. Isso aqui nada mais é do que um web service. E finalmente, vejam, nós temos uma outra abordagem também interessante. Nós podemos usar o request param para recuperar um parâmetro ID quando a gente chama o URL desse jeito aqui, interrogação, o parâmetro ID recebe o valor 10. Nesse caso, essa nossa variável ID vai receber o valor 10. Agora, se a gente estiver trabalhando com uma outra abordagem, veja, eu posso escrever aqui como parte da URL o ID do aluno que vai ser excluído. Eu posso trabalhar da seguinte maneira: eu posso definir a minha URL como excluir aluno barra, e veja, eu coloco entre chaves o ID. E quando eu faço isso, eu posso declarar a minha variável aqui ID com path variable, ou seja, ele vai associar essa parte da URL, vejam aqui, excluir aluno barra um ID, excluir aluno barra um ID, ok? Ele vai associar o que está no lugar desse ID nessa minha variável aqui. Ou seja, ele vai associar essa minha variável aqui com uma path variable, ou seja, uma variável que está no path, na URL que está sendo passada, ok? Veja, é uma outra abordagem de você trabalhar com URLs. Você poderia, por exemplo, pedir para excluir um aluno usando essa abordagem, e aí você usa request param, ok? Ou essa abordagem, e aí você usaria path variable, ok? Bom, com isso então nós chegamos ao fim dessa nossa videoaula, onde eu queria mostrar para vocês um pouco do Spring e do Spring MVC, ok? Estou colocando aqui algumas leituras complementares, algumas sugestões, se vocês quiserem complementar esses estudos e saber um pouco mais, ok? Tem esse link aqui bem interessante da AlgaWorks que fala o que é o Spring MVC. Nós temos aqui a documentação oficial do Spring
E nós temos também um curso de Spring muito interessante lá na Udemy, tá? É um curso que eu particularmente adquiri ele, gostei muito e por isso eu estou recomendando ele para os meus alunos, ok? Esse curso aqui, ó, Spring Hibernate para iniciantes. Então ele fala de Spring, fala do Spring MVC, fala do Hibernate, fala de REST, do Spring Boot, Timeleaf, JPA. Então é um curso bem interessante. Eu coloco aqui como sugestão também para vocês, ok? Finalizamos então aqui a nossa videoaula. Gostaria de agradecer por você acompanhar a nossa aula até aqui. Muito obrigado e até a nossa próxima videoaula.